Existe um mundo tão perigoso que ninguém sequer tentou explorá-lo. Não é no espaço, não é na Terra, é dentro dela. Achamos que caminhamos sobre um solo rígido, mas sob a superfície, descobrimos outro mundo. Cheio de criaturas estranhas que moram no subterrâneo. Veremos tesouros como ouro em formação bem diante dos nossos olhos. Sentiremos o calor de 1100 graus de dentro de um vulcão. Descobriremos diamantes raros enterrados e tornados gigantes de aço líquido, até chegarmos a 6.000 quilômetros no centro da Terra, onde se encontra seu coração pulsante. No coração da Terra. O nosso planeta pode nos destruir. Forças enormes presas sob a superfície podem explodir a qualquer momento e provocar um inferno na Terra. Sob nossos pés vive o nosso maior inimigo. E também é o nosso maior aliado. A civilização foi construída usando matérias-primas de dentro da Terra. A sua história é a nossa história. E é apenas o começo da nossa viagem. Temos milhares de quilômetros para atravessar. Para chegar ao núcleo, temos que percorrer um caminho através das camadas da Terra. Quase 240 metros abaixo do deserto do Novo México, encontramos um túnel natural. Tem alguma coisa escondida aqui embaixo. Morcegos, centenas de milhares. E tem mais. Insetos albinos fantasmagóricos que sobrevivem na escuridão total. Sem luz para ver ou ser visto, eles não precisam de olhos. Sem o sol, não há necessidade de se camuflar. Espécies inteiras existem em um único lugar do planeta, esta caverna. Somos como invasores de um mundo extraterrestre. Ainda dá tempo de voltar atrás. Mas somos atraídos a seguir em frente. Caímos em uma câmara subterrânea. Ela é tão ampla
que caberia um porta-aviões inteiro e ainda sobraria espaço. Este é o complexo de cavernas de Carlsbad, no Novo México. A maior câmara tem quase 25 andares de altura e mais de 500 metros de largura. Parece até outro planeta, até encontrarmos este fóssil, preso à rocha. Um crustáceo. O que significa que estas cavernas, localizadas a 240 metros abaixo das montanhas e distantes de todos os oceanos, eram antes um mar. Há 280 milhões de anos, exatamente no mesmo lugar das cavernas de Carlsbad. Este fóssil era um Nautilus, que nadava em um mar tropical de águas mornas. O Nautilus e outras incontáveis criaturas como ele acabaram morrendo. E durante milhões de anos, seu esqueleto será preenchido por argila e sua concha, rica em cálcio, se transformará em pedra arenito. O Nautilus se tornou um fóssil, um entre milhões. Juntos, eles constituem uma camada de arenito com mais de 600 metros de espessura e quilômetros de profundidade. Acima dessa camada, o oceano secou e evaporou. O Nautilus foi soterrado. A chuva escorre lentamente vinda da superfície. Ela se mistura com a água subterrânea salgada, repleta de sulfeto de hidrogênio. Se torna ácida e corrói a pedra arenito. Durante milhões de anos, a água ácida cavou sulcos e criou uma rede de túneis e cavernas imensas. Dentro das cavernas, a água evapora e deixa para trás pequenos cristais de calcita. Bem devagar, gota a gota, a calcita se acumulou. Vinda do teto, ela criou estalactites. E crescendo do chão para cima, formou as estalagmites. Tudo isso é formado por criaturas marinhas que morreram há muitos anos.
esmagadas, dissolvidas e reagrupadas para formar colunas gigantescas. Formadas quando as estalactites do teto encontraram as estalagmites do chão. E estalactites menores e mais finas como canudos. Pode demorar 100 anos para que 2,5 centímetros desses tubos de calcita se formem. Poderíamos ficar aqui para sempre, admirando a beleza da caverna. Mas a nossa próxima parada vai impressioná-lo. Esta camada não é como as outras. É mais fina e parece se estender eternamente. Ela é formada por um elemento chamado irídio. O irídio é raro na Terra, mas abundante no espaço. Uma camada de rocha espacial, cerca de 600 metros dentro da crosta terrestre. É um sinal de que nosso planeta sofreu uma catástrofe espacial. 550 metros sob a cidade de Denver, Colorado, descobrimos uma camada de rocha extraterrestre. Esta rocha costumava estar na superfície da Terra, ou seja, Denver foi coberta de poeira espacial. Isso parece ficção científica, mas a realidade é mais estranha ainda. Um asteroide maior do que uma cidade. Há 65 milhões de anos, ele se chocou de frente com a Terra. Um planeta povoado de dinossauros. Numa época em que o tiranossauro reinava sem concorrentes. Mais pesado que um elefante, sua mandíbula de 1 metro servia para quebrar ossos com facilidade. Ele não tinha predadores. Nada podia desafiar o rei lagarto. Mas a 2.400 quilômetros ao sul, tempestade se formaria. O asteroide atingiu a costa da península de Yucatán, no México. E emitiu uma quantidade de energia equivalente a 100 milhões de bombas atômicas. As temperaturas no local do impacto chegaram a 20.000 graus Celsius. Um calor suficiente para evaporar a crosta terrestre. Todos os seres vivos num raio de 500 quilômetros e o próprio asteroide. O impacto fez com que todos virassem uma única nuvem de poeira. A nuvem não conseguiu se dissipar além da gravidade da Terra e se espalhou por todo o planeta. Um desastre local se tornou uma catástrofe global. Na América do Norte, o dia virou noite durante meses. E sem a luz do sol, as plantas murcharam, os herbívoros ficaram famintos e os carnívoros morreram. Os dinossauros, considerados por muitos como a maior e mais bem-sucedida espécie de todos os tempos, estavam extintos.
Esta fina camada de 550 metros de rocha é o vestígio de um assassino pré-histórico. Há 65 milhões de anos, ele matou os dinossauros e dizimou 75% de toda a vida existente. A nossa viagem é muito mais que uma missão ao centro da Terra. É uma jornada através do passado. Estamos a 4 quilômetros abaixo da África do Sul, dentro da mina mais profunda do mundo. Ninguém nunca foi mais longe do que este ponto. Chegamos à fronteira da exploração humana. O calor intenso torna impossível ir mais longe. A temperatura da superfície da rocha é de 60 graus. O suficiente para queimar a ponta dos dedos. O peso de 4 quilômetros de rocha sólida acima traz um peso constante de desmoronamento. Mas o risco vale a pena. A rocha não parece ter nada de especial, mas está escondendo algo espetacular. Há 2,8 bilhões de anos, a água quente que a Terra continha desde sua formação provocou uma rachadura na rocha. A água liberou partículas minerais microscópicas. Elas formaram uma corrente de quartzo e dentro dela formou-se ouro. Isto é alquimia de verdade. O ouro cativa a humanidade há milhares de anos. Ele não perde o brilho, não desbota e não descasca. É incrivelmente maleável. Menos de 30 gramas de ouro pode ser transformado em uma lâmina de 90 metros quadrados. E, sobretudo, ele é lindo. Todo o ouro do planeta foi formado há bilhões de anos, muito longe da Terra, dentro de uma estrela prestes a explodir. Dentro de uma supernova, as explosões são tão intensas que provocam a fusão de átomos e cria o ouro. Partículas microscópicas de ouro explodiram pelo espaço e se misturaram a rochas e poeira estelar para a formação do nosso planeta. E é o mesmo ouro que procuramos hoje. A 4 quilômetros abaixo da superfície. A crosta é como uma caverna de Aladim, cheia de tesouros e surpresas. Centenas de milhares de anos atrás, partículas minerais microscópicas se aglomeraram. E então, algo extraordinário aconteceu. Por meio de um processo turbulento e caótico, criou-se uma ordem.
Um átomo de silício se juntou a 4 átomos de oxigênio, uma e outra vez, e formaram prismas complexos de 6 lados. O resultado foi o quartzo, um dos minerais mais abundantes da Terra. A areia da praia, o vidro das nossas janelas, até os circuitos nos nossos telefones, todos são feitos de quartzo. As impurezas do aço deixaram esse quartzo roxo. É uma ametista. A 5,5 km de profundidade está uma camada de arenito poroso preenchida por um líquido negro espesso. Encontramos petróleo. Mais do que o carvão, pedras preciosas, aço, sal e até mesmo ouro, este é o maior presente do mundo subterrâneo. O petróleo tem um poder sobre nossas vidas muito maior do que qualquer substância geológica. Sempre que ligamos o carro, isso só é possível graças a uma série de acontecimentos ocorridos há mais de 155 milhões de anos. 5 milhões de anos depois da formação das depressões de sal, havia aqui um oceano pré-histórico. Lar de trilhões e trilhões de plantas e bactérias microscópicas. Os plânctons. Eles são as menores criaturas marinhas. E a maior criatura se alimentava deles. Este monstro de 25 metros de comprimento se chamava Lidschites e é o maior peixe de todos os tempos. O que os plânctons não tinham de tamanho, eles compensavam com volume. Os mares mais rasos, banhados pela luz solar e cheios de nutrientes, criaram condições perfeitas para o plâncton sobreviver. Os plânctons mortos formaram uma camada espessa de substância orgânica no fundo do oceano. Lentamente, lama, lodo e areia se acumularam, pressionando e aquecendo o plâncton morto até que ele se tornasse uma rocha orgânica, chamada xisto preto. O xisto então passou milhões de anos se aquecendo e cozinhando, para então transformar o plâncton morto em líquido. Este líquido é repleto de hidrogênio e carbono. Estes hidrocarbonetos contêm mais energia do que qualquer outra substância conhecida. Este é o petróleo cru, um combustível fóssil. O arenito poroso absorve o petróleo como uma esponja. E o sal da camada de cima sela o petróleo dentro da pedra, onde ele ficou preso.
Até que alguém descobriu uma maneira de chegar até ele, a mais de 3,5 km de profundidade abaixo do Golfo do México. Todo o petróleo do mundo foi formado assim, desde esta reserva até os campos de petróleo da Sibéria e do Oriente Médio. O petróleo é resultado excepcional de uma jornada incrível, que levou o plâncton pré-histórico à gasolina no tanque de combustível do seu carro. "70 quilômetros abaixo da superfície, o manto terrestre está estranhamente calmo. Mas a rocha está se mexendo, se arrastando a cerca de 12 centímetros por ano. Ela está se movendo porque está sendo aquecida. O calor do núcleo atinge a rocha e provoca correntes de convecção, iguais àquelas vistas em uma panela com água fervente. As correntes empurram a rocha do manto para longe do núcleo e mais perto da crosta. E então a corrente puxa a rocha do manto para se arrastar debaixo da crosta. A rocha do manto se move e arrasta com ela a crosta terrestre. Desde o começo da exploração, nos perguntamos como as placas tectônicas se movem, o que provoca os terremotos e as erupções vulcânicas, os processos que constroem e carregam continentes inteiros. E a resposta é: correntes de convecção gigantes. Quanto mais distante do núcleo, mais fria a rocha estará. A rocha mais fria fica mais densa e afunda novamente. Ao afundar, a rocha é aquecida novamente pelo calor do núcleo e depois sobe para esfriar. Este ciclo de convecção define o nosso planeta. A agitação nos mantém geologicamente ativos. Este é o motor da Terra. Estamos chegando a 240 quilômetros de profundidade, onde encontramos uma surpresa inesperada. Cristais transparentes e duros. Diamantes. Todos os diamantes reluzentes em todos os anéis, em todas as coroas, começaram a sua vida bem aqui. A rocha aqui é rica em carbono, o mesmo elemento que constitui o carvão e o grafite dos lápis. A 1.600 graus Celsius e sob uma pressão de 50.000 quilos maior do que a pressão na superfície, os átomos de carbono são comprimidos e forçados a se agrupar de uma forma mais apertada. Pode demorar até 3 bilhões de anos para criar essas pedras, que são as mais rígidas e mais valiosas entre as preciosas. Diamantes naturais se formam apenas nesta profundidade, com esta temperatura e com esta pressão. Seres humanos não conseguem sobreviver aqui,
E nenhuma broca conseguiria chegar tão longe. Então, como conseguimos extrair diamantes? Há 30 milhões de anos, o gás que estava preso sob o manto se expandiu, estourando como uma garrafa de champanhe. Diamantes e pedras do manto estouraram junto e foram jogadas para a crosta terrestre. Todos os diamantes que extraímos hoje foram forjados em condições extremas de temperatura e pressão e depois jogados na superfície há milhões de anos. Milhões de diamantes ainda estão enterrados fora do nosso alcance. $600 quilômetros. 1.500 quilômetros terra adentro. Chegamos às mais longínquas profundezas do manto terrestre. A rocha está mais mole e viscosa. Está cada vez mais quente. 2.000 quilômetros. 2.300 quilômetros. Estamos chegando perto. Perto do coração do nosso planeta. 3.000 quilômetros de profundidade. É bem aqui. A potência que cria continentes, desperta vulcões e provoca terremotos. O eixo em torno do qual a Terra gira. O centro do labirinto. Chegou a hora de entrar no núcleo. Chegamos. Este é o núcleo da Terra. Ele é formado de aço fundido e níquel. É tão quente que é amarelo brilhante. E é maior que a Lua. Tudo que existe na Terra está ali por causa do núcleo. O calor que provoca terremotos e vulcões, que mantém os continentes em movimento e o nosso planeta em atividade, vem daqui de dentro. Parece que está nevando. Para cima. A pressão cai entre o núcleo e o manto, fazendo com que impurezas sejam expulsas do metal líquido do núcleo, como bolhas de gás escapando de uma garrafa de refrigerante aberta. Os minerais cristalizados, ao esfriarem, formam dunas na parte de dentro do manto.
Nós viemos apenas até a borda externa. Mas o núcleo já se mostra mais complexo, mais bonito e mais perigoso do que jamais pudemos imaginar. Tornados verticais de metal líquido. São dezenas deles. Cada um tem milhares de quilômetros de altura e dezenas de quilômetros de largura. As correntes sobem em espiral até a borda do núcleo e retornam ao centro com uma velocidade de cerca de 10 km por ano. Parece lento para nós, mas é uma velocidade supersônica em termos geológicos. Se o tempo passar 50.000 vezes mais rápido, as coisas ficam mais assustadoras. A temperatura aqui é de 4.000 graus. O calor é tanto que gera essas colunas de metal quente. A rotação do planeta gira as colunas e as transforma em tornados gigantes. Juntas, as colunas em espiral transformam o núcleo em um ímã gigante. É tão gigantesco que o campo magnético gerado por ele ultrapassa o núcleo, atravessa o manto, a crosta e chega até o espaço. Ele cria um escudo magnético em torno do planeta e protege a Terra de ventos solares mortais. Sem os tornados eletromagnéticos, a superfície da Terra seria um deserto sem vida. Nada teria existido. Esta é a verdadeira tempestade perfeita. Uma combinação ao acaso de movimento e calor que garante a segurança do nosso mundo. $4,5 bilhões de anos atrás. Rochas giravam em torno do Sol recém-nascido. Elas se chocavam e geravam energia em forma de calor. A maior parte deste calor gerado foi irradiado pelo espaço. Mas uma pequena parte se manteve dentro da aglomeração de pedras. Com o tempo, esta aglomeração se tornou um planeta. A gravidade crescia cada vez mais e atraía os elementos mais densos para o centro do planeta. Estes elementos atraídos criavam fricção e mais calor. Elementos radioativos instáveis como o urânio, o potássio e o tório eram rompidos e geravam ainda mais calor. $4,5 bilhões de anos depois, envolto em camadas de rocha e isolado sob uma manta de crosta, o núcleo ainda é quente. Este calor é o maior presente do núcleo para nós.
Tudo que torna o nosso mundo tão lindo e tão volátil deve sua existência a esta fonte antiga de energia. Mas a nossa viagem ainda não acabou. Chegou a hora de entrar no lugar sagrado do planeta. Vamos pegar um túnel feito de aço sólido para ver o núcleo interno. A pressão é tão alta que poderia nos pulverizar e esmagar todos os elementos contidos no nosso corpo até restar apenas carbono compacto em um único diamante. Após uma jornada de 6.400 quilômetros, finalmente chegamos ao nosso destino. O centro absoluto da Terra. Duas forças dominaram o nosso trajeto: o calor e a pressão. É aqui que eles nascem. É o ponto mais quente do planeta, mais quente até que a superfície do Sol. A pressão aqui é 3,5 milhões de vezes maior do que a da superfície terrestre. Não sabemos do que exatamente é feito o núcleo interno, em qual velocidade ele se expande, quando foi que ele surgiu, qual é o seu papel. É um buraco negro científico no coração do nosso planeta. É aqui que a ciência termina e as hipóteses começam. Porém, da incógnita impossível do núcleo se originam as coisas que tornam o nosso mundo possível. O magnetismo, que protege o planeta dos raios solares perigosos e permite que a vida floresça. As correntes do manto, que carregam as placas tectônicas sobre a Terra. Pedras preciosas. Sua beleza nos encanta e suas propriedades ajudam a evoluir nossa tecnologia. Ouro. Petróleo. As matérias-primas que moldam e impulsionam a nossa civilização. O nosso planeta em constante mudança. E a própria vida. Tudo o que mais valorizamos. Tudo o que torna o nosso planeta extraordinário. Tudo o que conseguimos enxergar deve sua existência àquilo que não enxergamos. O núcleo. Não visto, porém não mais desconhecido.